Bom dia, Carlos, mais uma vez. Estamos nós para mais um podcast do Decido por Ti, na PCB de Viseu. E hoje, Carlos, quais são os temas que nos trazem aqui? Ora, bom dia, Diogo. Hoje vamos falar um bocadinho sobre assistência pessoal e apoios técnicos. Oi, muito bem. Ajudas técnicas, correto? Sim, ajudas técnicas. Sim, ajudas é a mesma Sim, coisa. é a Sim. mesma coisa. E Sim. parece-me que com a nova legislação isto veio aqui prejudicar um bocadinho, ou eu estou enganado. Pois não sei, explica-te lá. Em termos de os ISOs parece que mudaram, alguns mudaram, a forma de pedir ajuda técnicas mantém-se, mas os tempos de espera poderão até aumentar em vez de diminuir. Sim, bem, as ajudas técnicas, na minha opinião, ela baseia-se um bocadinho num orçamento que é feito anual a nível do Segurança Social Sim, local. Perante esse orçamento é disponibilizado o valor para o equipamento adquirido. A demora passa mesmo por aí, é a gestão, penso que seja a gestão desse orçamento anual. é assim, daquilo que me chegou aos ouvidos muito recentemente, iria ser aprovado um aumento do orçamento ainda para pedidos deste ano em, salvo erro, em 10 milhões de euros, para suprir as necessidades de produtos de apoio que ainda nem sequer foram aceitos, ainda nem sequer foram entregues e até aceitos, já foram pedidos, e alguns há mais de um ano. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Uma pessoa com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência ter que estar à espera tanto tempo por um produto de apoio. Temos que ter noção de uma coisa, isto com a pandemia, o nível de pessoas com incapacidade duplicou ou triplicou, né? Por Sim. causa de alguns problemas que a pandemia trouxe adjacentes. A questão aqui é mesmo a falta de pessoal para avaliações, para certificações de atestados médicos, dessas situações todas. Penso que é uma subcarga de pessoas e não reforçaram a equipa técnica, né? A parte Sim, técnica. mas eu vou te dar um exemplo, Carlos. Por exemplo, aqueles jovens que necessitam de um sistema de posicionamento mais adequado, o objetivo é manter o posicionamento o mais correto possível. Se não tem na devida altura, o corpo vai alterando e ir para o caminho errado. E se nós queremos travar esse mau posicionamento, quando é pedir o produto não pode demorar meio ano, um ano, ou um ano e meio, ou dois até. Tem que ser na hora, é preciso. O máximo 2, 3 meses está lá. Pronto, final. E é nisso que eu me refiro. Eu concordo plenamente com isso. Agora, como selecionar? Nós sabemos que a Segurança Social, infelizmente, trabalha muito com números e não no terreno. Se calhar deveria haver a prioridades e maneiras de avaliar o grau de importância do pedido de apoio. Claro que toda a gente, quando pede uma coisa, quer que seja urgente, né? Óbvio. Mas tem que haver uma avaliação de prioridades, penso eu. E eu vou-te dar mais um exemplo ainda, e neste caso, o meu próprio exemplo, e é, em 2012, quando arrebentou a crise, entrou em Portugal, eu tive uma cadeira, na altura, custava 20 mil, toda equipada, e era a cadeira que eu necessitava. Ou seja, nós usamos cadeira de rodas, é a cadeira que tem que se adaptar a nós, e não nós a cadeira. E na altura, quando foi feita a avaliação, achavam por bem eu ter uma cadeira, por exemplo, de 7, 8 mil euros, e não a cadeira custava 20 mil. E nós perguntávamos, então, mas porquê? Porquê tem que ser o Diogo a adaptar-se à cadeira e não a cadeira ao Diogo? E a resposta foi, se o Diogo tiver a dita cadeira de 20 mil, vai roubar, entre aspas, a verba a outros que também necessitam. Eu disse, sem ter paciência, mas a cadeira eu preciso é esta
e não ela. E é esta, eu preciso desta, eu vou ter ponto final. Acho que é um pequeno monopólio que aí anda Sim, sim. de aproveitamento de ajudas. Eh, Como é que uma cadeira de rodas, um bem essencial Sim. para as pessoas se deslocarem, custa mais do que o meu carro? Exatamente, exatamente. E esta atualmente, que eu tenho, que estás a ver aí, ainda foi mais cara quando saiu em 2012. Uhum. Agora imagina isto, 8 anos depois, esta veio em 2020, ainda consegue ser mais caro, ou seja, neste caso o governo, o nosso Estado devia pôr mão e devia pôr cotas do mercado para isto, ou seja, é um limite de preço, ponto final. Sim, eu também acho que sim. Eu acho que é um absurdo alguns valores exorbitantes num bem essencial que as pessoas necessitam para viver a sua vida. É extremamente absurdo. Não sei se tu me sabes responder uma Sim. pergunta. Tu trocas de cadeira regularmente, não é? Porque ela depois vai ficando desgastada e não Sim. adaptada ao teu corpo. Sim. O que é feito à cadeira antiga? É assim, normalmente, por norma, as cadeiras são entregues. Eram entregues. Há uns anos atrás, me foi dito, foi, se eu quisesse, entregaria a cadeira. Se ainda necessitasse dela para algum contratempo necessário, poderia ter. Mas, por exemplo, se tivesse um ano ou dois sem a usar, poderia entregar, como é óbvio. Uhum. Sim, sim, E sim, sim. isso sempre aconteceu. Prontos, não é? Porque há alguns relatos que eu tenho visto e ouvido. Há pessoas que têm coleções de cadeiras em casa, que é uma coisa absurda. Não Sim, sei porquê. essa eu não sabia. Estou a saber agora por ti. Uhum. Porque Mas se isso existe, se ainda há pessoas assim, é mal demais. é péssimo, isso é péssimo. Porque, para além, o tempo da demora da resposta da Segurança Social e dos apoios para conseguir estes equipamentos podia ser muito bem substituído por um centro de recursos e isso arranjar um intermédio de O substituição. intermédio de substituição só até haver o dito novo Sim, 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 sim. viesse mesmo É que- substituir. Sim, sim, porque esse tempo que faziam a substituição de equipamento até dava mais tempo à Segurança Social para analisar melhor os processos. Exatamente. Dar 20 mil euros de olhos fechados por uma cadeira de rodas quando se podia dar menos, se calhar era melhor para o Estado, penso eu, né? Porque quem paga isto somos nós, os contribuintes, né? Quem faz os seus descontos. E eu acho que deveria haver uma pequena avaliação nesses termos e uma pequena reajustação, a reajustar estas situações porque está-se a perder muito dinheiro. Mas eu diria outra coisa então, que é poder ter esse tipo de cadeiras XPTO, mas que o governo dissesse às empresas, atenção, vamos até este limite, a partir daí acabou. Por exemplo, o IVA neste Sim. tipo de equipamentos devia ser um bem essencial. Claro. Para as pessoas que o vão usar é um bem essencial, não é um bem comum. Senão, nem se era uma. Nem se era uma. Como é que costuma dizer? Não é um. Estava a faltar o termo. Digamos, como se costuma dizer, não é nada estético, é necessário mesmo. É um bem necessário, é o teu meio de se deslocar. É como É de estar sentado corretamente, no melhor posicionamento possível. é um meio facilitador para a tua independência e autonomia. Exatamente. Claro que não é igual ao clichê e ao standard de toda a gente, né? Como é óbvio. Mas no entanto consegues viver a tua vida autónoma e independente. É fantástico estas situações. O problema é mesmo essa a falta de gestão orçamental para. Nem é isso, é mais a falta de. O nosso Estado, neste caso, a Segurança Social, poderia dizer, meus amigos, para as empresas que vendem este tipo de produtos, estes preços são impossíveis. Tens empresas em Portugal a ganhar 100, 200% neste tipo de produtos de apoio. Porque não há ninguém que meta a mão. Deixa andar. É que estes equipamentos nem sequer são portugueses, são importados. Sim, sim. Né? Eles vêm de fora, quer dizer, o lucro é mesmo quase 100%. É.
porque, ok, são máquinas fantásticas, elétricas, cheias de XPTOs, com alumínios, carbonos, essas coisas todas. Mas mesmo assim, mais caros do que um carro. Sim. Pô, E por isso eu digo que as empresas valem-se disto, puxam o preço lá para cima, porque dizem, bem, isto é o produto que eu necessito, é isto que vai ser aceito. Quando houver mão pesada e dizer assim, não, vocês têm que vir os preços para baixo, as empresas vêm. Enquanto este monopólio de empresas existir, e umas ajudam-se umas às outras, e se eu preciso até combinam preços, isto vai continuar assim. eu vou-te contar uma pequena história. Que eu só pedi uma vez uma ajuda técnica para comprar um equipamento lá para casa. Sim, Foi um colchão e uma cama articulada para a minha cama. sim, Por causa das minhas condições da coluna. sim, Quando eu comecei a fazer o processo, fui informar-me a empresas de ortopedia. sim. Então porquê é que só vais pedir colchão? Foi o que me disseram. Tens direito a isto e tens direito a isto, e uma cadeira de banho e uma poltrona, não sei o quê. Mas eu não tenho necessidade disso, eu só preciso do colchão agora. Isso é típico. Mas também podes pedir mais isto e mais isto e mais isto e ouvir-me assim. Então, mas eu só preciso do colchão. Estás a ser burro. Estou a ser burro? Porquê? Né? Já te estão a impingir Já me estavam a vender ali, ali, estavam ali, como eu costumo dizer, a vender a banha da obra. mais ou menos isso. Quer dizer, a empresa claro que quer faturar, a empresa claro que quer ganhar, mas estamos a falar de dinheiros públicos, não estamos a Exatamente. falar do meu dinheiro. Claro. Eu ia fazer um projeto em que ia ser financiado. Sim, Eu tenho que olhar também para o país e não só para a minha vontade. Quer dizer, se eu tenho uma poltrona em casa, se eu tenho sofá em casa, se eu tenho cadeira em casa, eu não preciso estar a substituí-las por um material ortopédico super caríssimo. óbvio. Foi o que eu disse na altura. Mas estás a ser burro, depois quando precisares não vais conseguir. Mas quando eu precisar depois eu logo vejo. Porque é que tem que ser pedir já? E depois ia ficar lá encostada no canto porque depois não ia usar, porque ainda não estou a necessitar. Isto vai mesmo contra aquela regra do tu tens direito, mas será que tens necessidade? Pois, exatamente. Isto é um grande dilema que nós temos a viver neste país, que é eu tenho o direito, eu quero. Sim. Então, mas tu tens necessidade disso? Mas não é só ter por ter. Tem que se ter sim, por necessidade mesmo. E Mas tem que ser bem avaliado. isso é o grande problema porque o Segurança Social vive de números e não vive de local. Sim, Eu acho que as pessoas deviam vir à rua e começar a avaliar as situações, porque há um abuso, há uma venda de subsídios, há um aproveitamento enorme sobre isso. Eu aqui atrasado perdi o meu PSI e fui à Segurança Social perguntar, porque eu não tinha lido bem o decreto-lei, e fui perguntar o porquê. E tinham razão, que eu tinha que o perder porque eu sou reformado, os reformados não têm PSI. Porque sim, o PSI é para a inclusão. Se eu estou reformado não vou ser incluído porque já estou supostamente inativo legalmente. sim. A senhora da Segurança Social me disse: até o que é que o senhor está a receber mais? Eu estou a receber reforma. Está a receber mais nada? Deixa-me ver o que é que podemos aqui arranjar mais para si. Então, mas está-me a vender os subsídios, é? Está-me a oferecer olha, escolhe este, escolhe aquilo. Até tiveste sorte, entre aspas, de alguém te estar a mostrar mais subsídios capazes para a ciência, vá. Sim, mas Mas se fosse outra pessoa, estava-se a borrifar para isso, é isso que recebe, ponto final, acabou. Mas eu não fui lá perguntar sobre Sim, mais sim, subsídios. sim, eu sei. Mas ela simplesmente Ela vendeu. simplesmente entre aspas, vendeu-os. As pessoas vão pedir as suas necessidades. Tu quando vais a um restaurante ou vais a um café, tu pedes um café e um copo de água. Tu não vais pedir um café, um copo de água, sumo de laranja e uma Nada, nata. é só precisas, ponto final. Claro, tu pedes o que queres, não te vão oferecer o resto. Então porque é que quando na Segurança Social isto acontece? Pois, E depois também é aquela questão de se calhar os papéis não são bem avaliados. Tem-se notado uma grande diferença de uns anos para cá. Claro, isso também é verdade. É uma grande evolução. Ainda há muitas falhas e as coisas estão a mudar. Mas eu acho que devia-se mais estudar o caso de família, ir aos locais. Já que recebes isto tudo, deixa ver porque é que tu recebes isto tudo. sim, E analisar bem se a situação é mesmo credível para receber isso tudo. Porque se uma pessoa quer ser independente, autónoma, tem que ser o standard dos outros. Sim. Vai trabalhar para ganhar dinheiro, exatamente, que é o que toda a gente faz. sim, Não é chegar ao pé da Segurança Social, eu sei que tenho direito, eu quero.
pá, tens direito, não é bem assim. Tens direito se tu cumprires isto, isto, isto. Se tu não estás mesmo que tens falta disto, disto, disto. Exatamente. Pá, né? Agora se tens bom corpo, amigo, vai trabalhar. Claro, não é óbvio. Mas isto é a nível de pessoas subsidiadas, há mais, é receber mais, tens famílias inteiras a receber o rendimento social de inserção, que podiam estar muito bem a trabalhar, mas recebem subsídio, estão à sombrinha da bananeira, sentados em casa, ou até às vezes a fé todos os dias, Yeah, e estão lá. Estão. Eu aqui há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu faço voluntariado numa associação Sim, e eu tenho algum conhecimento sobre estes apoios que a Segurança Social possa dar à Sim. pessoa com deficiência. Chegou-me lá uma mãe que tinha 2 filhos com deficiência, com incapacidades. sim, Só que ainda não tinha os atestados, estavam em avaliação e como vinha da pandemia, estavam com 1 ano e meio de atraso, mais ou menos. típico. E ela pergunta-me assim, o que é que eu posso ir buscar com meus filhos? E eu vi-me assim, então mas está a vender os filhos, é? E ela ficou a olhar muito séria para mim. Então mas nós não oferecemos nada pelos seus filhos. Não, a Segurança Social, o que é que eu posso ganhar com eles? Ganhar com eles, pá. Ela está a aproveitar-se da deficiência dos filhos para ter algum lucro. Para tirar um rendimento. A expressão foi tão fria, tão... Eu até fiquei parvo. Ou seja, Eu nem respondi nada. Disse, olha, digamos, é ter filhos para ter lucros. pois, mais ou Pronto. menos isso. Eu nem respondi nada. Disse, olha, Só faltou perguntar, olha, onde é que está o meu filho? Não, ele disse, olha, pá, desculpe, mas eu não sei nada disso. Vá à Segurança Social e pergunte se quiser, porque fiquei muito, muito frustrado com aquele comentário dela. Olha, só para terminar este assunto das ajudas técnicas, o que é que tu achas de termos pedido 3 orçamentos de cada produto de apoio que necessitamos? É curioso porque tu não os pedes os 3 orçamentos. A primeira empresa que tu vais disse, não te preocupes com o arranjo dos outros. É mais ou menos isso que se ouve. Mas pronto. Já não é bem assim. Eu- Já não é bem assim. Eu posso te dizer que estou a necessitar de um colchão para a minha cama, ainda a falaste no colchão, e eu estava-me a lembrar que estou a necessitar de um. E neste momento as empresas têm muito medo de favorecer, entre aspas, Fantástico. Então. o utente que precisa, tem que ser o próprio utente a ir pesquisar a empresa e pedir. Eu acho que isso tem que ser, então. Sim, mas eu acho correto. Agora, se houver uma empresa que diga assim, olha, eu até te ajudo nesse aspecto e consigo arranjar nós e os orçamentos. Isto é assim, tu pedes os orçamentos, mas se as empresas fossem células a enviar os orçamentos, isto é tudo enviado por mail. É tudo por mail. É sim. tudo mail, isso até nisso é facilitador. E depois tens empresas, as ortopédicas neste caso, a demorarem semanas e semanas a enviarem um simples papel com orçamento. Pois, sobre essa questão, logística é um bocadinho chato. É assim, o pedir os teus orçamentos eu acho extremamente correto. Mostra uma transparência e concorrência leal entre empresas. Isso, sem dúvida, é fantástico. Quanto ao monopólio, eu acho que ainda existe um bocado, não estou a dizer que é em todo lado, ou que é todas Sim. as empresas, mas que há sempre amizades e conhecimentos entre eles e, opa, eu precisava aqui de Hoje em dia as empresas conhecem-se todas umas às outras, Sim, ajudam-se todas umas às outras. Isso não há como dizer que não. Aliás, e acho muito bem que isso aconteça. Porque se tu não ganhas nisto, vais ganhar noutro material. E a outra empresa a seguir e vice-versa. Todas elas têm que ganhar aí. Isto é uma bola de neve, sim, é um sim. circuito, É o é o tal circuito fechado. É o monopólio que eu estava a falar. Sim, Estou no monopólio e andas sempre à roda. exatamente. Ganhas aqui, ganhas ali, ganhas acolá e andas sempre à roda. Mas eu acho que o correto fazer os teus orçamentos e eu acho que a pessoa com deficiência que devia, o utente, o que precisa é que devia Sim, atrás do sim, orçamento exatamente. e deixar de haver esta deslealdade de... Eu não sei se ainda se continua a fazer as tais 3 avaliações, como se fazia há uns anos atrás, eu, quando vinha avaliar madeira, eu passava aqui na PCB Visão, é o centro, estamos no centro escritor,
Sim, sim, sim. de ajudas técnicas e chegava a vir de manhã às 9h30, 10 e saía daqui às 6, 6h30 da tarde para avaliar 3 cadeiras. Eu saía daqui exausto, Uhum. era experimentar uma, por ajustar a cabeça, ajustar assento, ajustar pés, andar com ela para trás para a frente, depois a seguir experimentar outra, a mesma coisa, o mesmo processo. Saía daqui exausto para depois, no fim, ser a cadeira, imagina, ser a primeira cadeira que eu tinha experimentado. E depois, só que tinha que ser feita 3 avaliações, eu tinha que experimentar as 3. Eu acho que isso é correto. Então, é uma coisa que tu vais necessitar, vai ser as tuas pernas. Tu tens que se sentir confortável e. Sim, mas Né? tudo isto é, imagina, das 3 cadeiras, um exemplo das 3 cadeiras que vieram, eu só tinha escolhido uma. Uhum. Mas tinha que experimentar as outras 2 também. Aí eras obrigado a experimentar. Sim. Pronto, é isso. Obrigado, entre aspas. As avaliações tinham que ser feitas. Tinha que ir o processo todo direitinho, as avaliações feitas, o que estava bem, o que estava mal, porque esta era melhor aquela para mim, porque o posicionamento da outra não era tão bom para a primeira. Isto Pois era essa questão. Eu não percebo muito. Eu nunca, felizmente, nunca necessitei de cadeira de rodas. Já fiz algumas avaliações. Uma vez fiz uma avaliação numa altura em que eu estava mais em baixo, mais pior de saúde, entretanto melhorei. E fiz uma avaliação, mas foi só uma cadeira na altura. sim, mas isso já mudou. Eu, quando tive esta cadeira, esta atual, também já não passei por andar a experimentar esta, ela e a outra. Sentei-me nela, já no posicionamento todo correto, e eu disse, é isto. Aliás, até andei com ela na altura, foi 5 estrelas. Por falar nisso, tens uma carrinha. Sim, tenho. Pronto, tu deslocas, uma Sim. carrinha adaptada como motorista. Sim. Fantástico. Como é que tu compraste a tua carrinha? Também foste avaliar várias carrinhas ou não? Este é assim, na altura, este é em 2014, tenho a Volkswagen, a Caddy, Sim. desde 2014. Na altura, fomos ver uma de um jovem a Viseu, infelizmente já não está entre nós. Não sei se conheceste o Stefano. Não. Também tinha uma madeira muscular. E os pais compraram uma Caddy e transformaram com o mesmo tipo de rampa Sim. que a minha tem, manual. Nós vimos a carrinha, aliás foram os meus pais que viram, acharam que era ela que era necessária para a altura. Uhum. É assim, para irmos, em termos de espaço, a cadeira entra, ok. Mas depois se formos para as férias, por exemplo, como toda a gente vai, não tem assim o espaço ideal. Ok. Mas para me transportar, para eu andar na minha vida cotidiana, Uhum. é muito boa. Sim, sim, mas a questão não era a carrinha em si. Sim. Tiveste a ver vários modelos. Modelos como assim? Sim. Várias marcas. Sim, vários vimos a Peugeot, vimos a Citroën. Prontos. Vimos. É a mesma coisa da cadeira. Sim, ou seja, dentro dos modelos, na altura, eram todas iguais. Só mudava a marca. Era a marca, sim. O resto era tudo igual. Aliás, essas carrinhas ainda andam aí. As Renaults, Sim, sim, ainda. as Fiat, as Toyotas, as Volkswagen, as Mercedes até. Então isto vai ao encontro que estavas a falar de porque experimentar Sim. 3 cadeiras. Sim. Porquê é que foste ver tantas carrinhas se já tinhas aquela em mente, não é? Sim, sim. É a mesma coisa. Sim, nós assim, não chegámos muito bem a ver tanta carrinha, porque era ela e fomos para ela mesmo. Sim, elas também não estão em stand em exposições. Sim, sim. Isto é um material tão difícil de vender que eles não metem ali em exposições. Sim, mas a carrinha foi comprada normal Sim, e sim. depois nós mandámos transformar. Sim, que é através da Sim. ajuda técnica também da Segurança Social. Eles apoiam-te a comprar a carrinha e depois não te pagam a adaptação. No meu caso, não foi isso que aconteceu.
Pois, mas por exemplo, se tiver uma carrinha e disser à Segurança Social que agora ando de cadeira de rodas e preciso de uma adaptação, eu posso pedir uma ajuda técnica, um apoio. Podes, mas tens que comprar a linha primeiro, tens de ter a linha, tens de ter a matrícula. Sim. A estupidez disto, tu tens de ter a matrícula da linha Uhum. para entregar na Segurança Social com o pedido de ajuda técnica. É. E depois tens de esperar com a linha em casa, porque depois ela chega, Sim. e agora é mais rápido, tens que esperar com a linha em casa, estacionadinha, que te venha o pedido de ajuda técnica aceite, e só depois é que podes mandar transformar. Pronto, também, mas faz o seu sentido, em princípio faz o seu sentido. Não é? Porque se. Vou comprar uma carrinha nova e quero já com rampa. O Estado não financia. São duas questões diferentes. São dois apoios. Tu tens marcas que se tu pedires a linha transformada de fábrica, ela vem. Ela vem? Sim, Fantástico. ela vem, só o Estado está quieto, Ah, é? fora disso. Nunca tentei. Não, fora disso, é. O Estado nesse aspecto financia-te, sim, se compras a linha, pedes as ajudas técnicas para a transformação e tens integrado na Segurança Social matrícula, a declaração de compra e venda Uhum. do carro e os 3 orçamentos daquilo que precisas. Mas pronto, nós estamos num país em que toda a gente há de conseguir dar a volta a esse processo. Há de aparecer alguém que vai conseguir arranjar a maneira de dar a volta ao processo. E outra coisa que mudou agora, E os stands podes vão se transformar a linha toda, rebaixar o chão da linha, que é o que é mais preciso. Uhum. Não financiam, Não financia? não. Que chato. E esta? É essa luta que também está a ser batalhada por causa disso. Aqui há uns anos o elevador não é o elevador, era a grua de banho que era Sim. para transportar a pessoa da cadeira de rodas para Sim, o chuveiro, não sei o quê. Era considerado um artigo de luxo, não Sim. era financiado pela Segurança Social. sim, exatamente. Né? Tinha que ser o pobre desgraçado a pegar na pessoa com deficiência, né? Que tem o seu Sim. peso, ainda tem que lhe dar banho. Quer dizer, não era. Quer dizer, é uma coisa que se vai adaptar se calhar com o tempo e mais cedo ou mais tarde as coisas vão ser aceitas e alteradas. Mas isto foi agora, esta alteração foi agora recentemente, O do chão do chão das linhas. Tens que pôr uma suspensão a ar que é para depois carregar. Ou seja, tens linhas que não têm altura suficiente para as linhas entrarem, então o chão tem que ser rebaixado, que foi o caso da minha. Eu conheci uma vizinha que tinha uma carrinha e ela tirava a rampa, carregava no botão e a carrinha baixava. Sim, sim. Só essa parte, o rebaixamento do chão da linha, isso não é participado. Oh, É essa luta que estão a ter outra vez no processo das duas terras. Podes subir o teto da linha, podes arranjar portas, podes mudar portas de sítio, isso é financiado. O rebaixamento do chão, que é 90% dos casos necessitam, não é participado. Isso também é de ser macaquito. Isso é de ser macaquito, porque onde 90% das pessoas precisam, eles vão entalá-los. É assim, tens arranhas que não necessitas disso. Sim, Só sim, que sim. se tu puderes dar, um exemplo, 25 mil ou 30 mil uma arranha, não vais dar, pela que tem a altura, 80 ou 90 mil. Pois, lá está. Lá está. Ok. E porquê é que isso tem que ser tão caro, não é? Pois. E porquê é que isso tem que ser tão caro? Que é a mesma coisa da cadeira de rodas, mas porquê é Sim. que a cadeira de rodas tem que ser tão cara, né? Isso é um bem essencial para todos os locais. Exatamente. É daquele contrassenso de que, prontos, nem vale a pena falar. Sim. Assistência pessoal, fala tu um bocadinho. E, olha, foi uma batalha muito grande. Eu já vinha a ouvir e a batalhar há muitos anos. Como tu sabes, eu faço parte de uma associação, que é a Associação Portuguesa de Neuromusculares, que tem sede no Porto, Uhum. em que eu sou sócio ou fundador,
com os meus pais e mais outros 2, 3 casais, desde o nascimento da PN, que sempre dissemos que mais tarde tinha que haver assistência pessoal, algum tipo de assistência nesse aspecto. E felizmente, em 2017, surgiu o tão esperado projeto piloto, o AVI, que estamos em Portugal, só arrancou em 2019. Ou seja, terra ainda foram 2 anos. Então, isto veio trazer, de tão bom, veio trazer liberdade. Liberdade em necessita de uma pessoa para ter a sua própria liberdade e a sua própria vida independente. Quer dizer, deixaste de ocupar os teus pais e obrigá-los a acompanharem para Sim. teres uma pessoa para fazer o que. Pronto, é mais ou menos isso, era fugir aos pais para poder fazer o que te apetece. Também é, mas também é permitir que o pai e a mãe tenham o seu próprio trabalho. Claro, E compreendo. durante as 8 horas por dia, que eu tenho de assistência pessoal, nessas 8 horas a mãe e o pai conseguem trabalhar, conseguem ter o espaço deles, porque não, nós estamos com eles 24 sobre 24, 365 dias, chega um ponto de ser desgastante, quer para um lado, quer para o outro. Claro, compreendo. Só estava também a brincar. Sim, sim. Mas sim, claro que eles começaram a viver a sua vida e, e tu não seres tão dependente deles para teres a tua autonomia e independência. Sim. Claro, isso é fantástico. Ainda bem que existe o CAVI. Né? Que era uma AVI e agora já passou a CAVI. Não, uma AVI existe na mesma. Isso é o projeto piloto. Depois, dentro de uma AVI, existem os AVIs, que são os Centros de Apoio à Vida Independente, que lutam os assistentes pessoais através de uma formação específica. E a partir daí, nós, neste caso eu, destinatário, tenho a possibilidade de escolher uma pessoa diretamente, ou seja, indicá-la para a formação, e ela vem para a formação e já vem escolhida para mim, ou então eu não escolho e depois venho à formação conhecer as pessoas que estão em formação. Okay. E a partir daí, mediante os perfis das pessoas. Sim, eu também tenho uma assistência. No meu caso é 20 horas e é um bocadinho diferente da tua, né? Tu é um acompanhamento de 8 horas e integral. Sim. O meu é mais só para consultas médicas e deslocações fora da rua e algumas coisas em casa. Ainda não necessito, ou espero não necessitar de um apoio tão longo como o teu. Olha, eu vou terminar, vou-te dar um exemplo. No último podcast que nós fizemos, tinhas-me falado se eu já estava a trabalhar. Sim. Nós fizemos o podcast no dia 2 e eu no dia 3 de dezembro assinei o contrato. No Viseu 2001, através do projeto Mais Inclusão do Centro de Emprego. Ou seja, se eu não tivesse assistência pessoal, seria muito complicado eu estar neste projeto. Seria praticamente impossível, das duas uma. Ou a mãe deixaria de trabalhar para me acompanhar, ou então eu não poderia entrar neste projeto. Sim. Dia 3 de dezembro foi uma coincidência muito grande. Sim, foi. Uma pessoa com deficiência assinou o contrato no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Foi, ou seja, quando cheguei ao treino, no dia 3, à tarde, o presidente chega, Diogo, já estás a trabalhar. Pronto, E eu, maravilha. Foi mesmo uma coincidência muito agradável. Prontos? Vamos terminar, já nos estão a dizer sinais para terminar. Obrigado, Carlos. Obrigado, eu também. Foi uma conversa muito interessante. Acho Sim, muito interessante mesmo. Tirámos algumas dúvidas e algumas opiniões sobre alguns contratempos. Falar dentro da assistência pessoal, havia muita coisa para falar, coisas que ainda não estão bem, não é óbvio? Sim, claro, quem sabe num futuro. Quem sabe no futuro a gente podemos pegar neste assunto da assistência pessoal e debater o que está mal e o que está bom. Há coisas boas, mas também há coisas a melhorar, e muito. Não sei se vou entrar nessa conversa.
Eu necessito do meu cabo e eu não quero perdê-lo, por isso é melhor, Sim. é melhor não criticar muito. Sim, mas e não se trata, não é criticar alguém, mas é Sim, o decreto. criticar o decreto em si. Sim, eu percebi. Era só uma opinião. Sim. Pronto, então, olha, muito obrigado. Obrigado a eu. Vamos terminar por aqui. Sim. E até uma próxima. Até a próxima.